Olá, galerinha do nono ano das Escolas Municipais de Teresina. Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui eu, professor Barroso, vamos para uma aula de língua portuguesa, dando continuidade aos assuntos sobre estrutura de palavras. Mas antes disso, aquilo que eu sempre falo, pegue seu caderno, pegue o seu lápis, sente-se em um local confortável, tá? E anote as informações, anote suas dúvidas e depois, se não for resolvido durante a aula, procure os professores para que as dúvidas sejam resolvidas, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Qual o conteúdo da nossa aula? Vamos continuar aí com a estrutura das palavras. Vocês viram que na aula anterior a gente aprendeu sobre vogal temática, a gente aprendeu sobre radical, tá? E as desinências. A gente vai ver agora os prefixos e os sufixos, né? Dentro das palavras. Vamos lá? Temos mais uma vez aí a leitura de sempre. Vamos pensar um pouco. Tem um poeminha aí que diz assim: ceninha caseira, a família reunida no almoço do domingo. Mãe, me dá laranjada? A laranja se acabou. Mãe, me dá limonada? O limão se acabou. No almoço de domingo, da família reunida, ninguém pede a morada, que o amor também se acabou. Bom, vamos lá, vamos pensar um pouquinho, reflita. No poema, quais palavras se assemelham quanto à estrutura? Quando eu falo se assemelham quanto à estrutura, vocês já sabem aí o que eu quero. Eu quero o radical. Quais palavras possuem o mesmo radical? Pertencem à mesma família das palavras. Se você observou bem o poema aí, está ligadinho aí na tela, você percebeu que tem duas palavras, aliás, 4 palavras aí que se assemelham, né? Que são o primeiro par, laranja e laranjada, e o segundo par, limão, limonada, certo? O que é que eu quero que vocês pensem comigo? Laranja e laranjada possuem o mesmo radical, que é até o J, laranja, né? Até esse J. O que sobra aí, no caso de laranjada, vai ser uma partícula, uma pequena parte que a gente vai chamar de afixo. Esse afixo, ele vai se juntar ao radical de uma palavra para formar uma nova palavra, ok? Esse afixo, quando ele está antes do radical, a gente chama esse afixo de prefixo. Prefixo é uma partícula, certo? Uma pequena parte de uma palavra que também tem significado, certo? Se junta ao radical para formar uma outra palavra. No caso, eu tenho laranja e com esse afixo formou laranjada. Esse afixo ada, ele se encontra depois do radical, não é verdade? Se ele se encontra depois do radical, ele é um prefixo ou ele é um sufixo? Isso, exatamente, ele é um sufixo. Quando o afixo se encontra depois do radical, a gente chama isso de sufixo, ok? Se ele se encontrar antes, no caso ele vai ser um prefixo. Professor, me dá um exemplo aí de prefixo. Certo, eu tenho uma palavra leal. Leal. Eu vou colocar uma partícula antes do radical. Desleal. Desleal. Esse des aí é um afixo. Como ele está antes do radical, o nome dele vai ser prefixo, certo? Se ele estiver antes do radical, é um prefixo. Se ele estiver depois do radical, ele é um sufixo. Tudo bem? Bom, na palavra limão aí, eu tenho limão, não é? E depois tenho limonada. Veja que o mesmo afixo vai estar também depois do radical. Quando ele está depois, vocês já sabem, ele é um sufixo. Tá, mas professor, o que é um afixo? Pessoal, afixo é um morfema. Você já viu comigo que morfemas são estruturas, né? São pequenas partes que formam uma palavra. Então, é um morfema que se junta ao radical para formar novas palavras, certo? E esses afixos, pessoal, eles possuem sentido. Ele é diferente de uma vogal temática, é diferente de uma desinência, tá? É como se as desinências e a vogal temática fossem elementos. Enquanto que os afixos, eles são partículas.
que se juntam ao radical para formar uma nova palavra. E esses afixos, eles modificam em parte o significado da palavra, tá? Vamos ver aqui. Veja, eu coloquei aí para vocês uma tabelinha. Essa tabela, pessoal, ela é muito grande, né? Se você pesquisar sobre significados de prefixos, você vai ver que existem diversas tabelas. Eu trouxe apenas alguns para que vocês possam ver, alguns exemplos. Veja, o prefixo pré, o que significa? Significa anterioridade, algo que vem o quê? Antes, não é? Exemplo de palavras que tenham o prefixo pré, né? Prematuro, previsão. Prematuro nasce antes, né? Então, pré indica antes. Previsão indica uma visão antecedida, né? Antes. Outro prefixo aí, o ré. O ré, ele vai indicar repetição. Exemplo, refazer, reler. Reler significa ler novamente, repetir o que leu. Refazer, fazer novamente. Então, o ré aí vai indicar o quê? Repetição. Outro prefixo, anti, com i, significa oposição, contra alguma coisa. Exemplo, anti-alérgico. Anti-alérgico significa algo que é contra a alergia. Então, esse anti tem o sentido de oposição, aí, o sentido de contrariedade, contra alguma coisa. O a é negação. Veja a palavra, por exemplo, anormal. Anormal é algo que não é normal. O a aí é um prefixo de negação. Também tem o des, que também é negação e pode indicar também separação. É o exemplo de desleal. Desleal significa que não é leal. Desossar significa que não é osso? Não, o des aí vai indicar uma separação, né? Desossar, tirar os ossos, né? Então, o des aí tem sentido de separação também, ok? Você me dirá, professor, só os prefixos que têm esses sentidos? Não, não são só os prefixos. E lembre-se, são muitos prefixos na língua portuguesa. Sempre pesquise, tá? Veja, por exemplo, os sufixos agora. Lembre-se, os prefixos são aquelas partículas que vêm antes do radical para formar nova palavra. Os sufixos são aquelas partículas, aquelas partes de palavra que se juntam ao radical, mas depois do radical, não antes, tá? Vejamos aí alguns exemplos de sufixos. Ário, eiro, ista. Qual o significado desses sufixos aí? Significa profissão. Como assim, professor? Olha o exemplo. Operário. Operário aí significa aquele que trabalha com obras, não é? Então, o ário aí está indicando a profissão. Padeiro. Veja que o eiro indica uma profissão, aquele que trabalha com pão. Artista. O ista indica aquele que trabalha com arte. Então, os sufixos, pessoal, eles também guardam significados. Talvez você me pergunte, professor, por que isso é importante eu aprender? Porque você pode fazer inferências, né? Você, de repente, está lendo um texto complexo, um texto diferente, e lá se encontra uma palavra que você nunca viu. Se você conhece os radicais, conhece os prefixos, os sufixos, sabe dizer os significados deles, ou pelo menos da maioria, você não vai ter dificuldade em encontrar o significado daquela palavra, indo pelo prefixo, indo pelo sufixo, ou pelo radical. Tá? Isso é muito importante na língua portuguesa. É conhecer a estrutura da língua-mãe, a estrutura das palavras que a gente fala, certo? Vamos para outros sufixos. Eia, ismo, ite. Pessoal, esses sufixos aí, eles indicam doença ou inflamação. O ite aí indica inflamação, né? Sinusite, gastrite, a gente já sabe que é inflamação em alguma coisa. O eia, o ismo aí, por exemplo, diarreia. Né? Diarreia, o eia aí já indica que é uma doença, né? Uma doença no estômago, né? Alguma coisa na barriga. Então,
Veja como é importante saber os significados aí dos sufixos também. O ário, éreo, douro, essas palavras, não é nem palavras, esses termos aí, né, essas partículas, vão indicar lugar. Veja, vestiário, o ário indica lugar, então é local, lugar onde se veste. Matadouro, o ouro aí indica lugar, o douro aí indica lugar. Lugar onde se mata, matadouro. Tem também o AL, o ADA, significa reunião, coleção, né, de alguma coisa. Conjunto também. Os exemplos são canavial, canavial, conjunto de canas, né, a coleção de canas, o local onde se planta, as canas estão reunidas, né. Boiada, o ada aí indica reunião de bois. Então, veja como os significados dos sufixos são importantes para que você entenda o significado básico da palavra também. Outro exemplo, inho, ulo, acho. O inho você já sabe que indica o diminutivo aí, né? Mas o ulo também mostra e o acho também indica o diminutivo de uma palavra. Veja, casulo. O ulo indica o quê? Diminuição de alguma coisa. Casa, né? Então, é uma casa pequena, uma casa diminuta, uma casa pequena. Casulo. Populacho. O acho aí não é diminutivo, né? Então, é uma populaçãozinha, né? Algo que é diferente, que não é a maioria. Então, o acho também indica diminuição. Então, pessoal, aí são alguns exemplos, tá, dos significados dos sufixos. Pesquisem também sobre isso, é muito importante, ok? Para a vida também. Bom, então, você já tinha visto comigo na aula anterior o radical de uma palavra, a vogal temática, lembra? E também as desinências. E você viu agora comigo os afixos. Viu que se um afixo está antes do radical, ele recebe o nome de prefixo. Se ele estiver depois do radical de uma palavra, ele recebe o nome de sufixo. Então vamos para o que é bom, vamos praticar, né? Vamos ver se você realmente conseguiu aí aprender. E eu espero que nesse momento todos vocês estejam aí de frente para o televisor, tentando acertar as questões, entendendo aí as resoluções das questões. Vamos lá. Eu tenho um poema, e você já viu esse poema comigo na aula anterior, não é? Vamos lá. Forma, reforma, desforma, transforma, conforma, informa, forma. Esse é o poema. Qual a pergunta? Na palavra reforma, o prefixo ré indica o quê? Letra A, permanência. Letra B, mobilidade. Letra C, repetição. Ou letra D, lugar. Pense um pouquinho aí, 30 segundos. Pronto, vamos lá. A questão diz assim, na palavra reforma. Gente, olha essa palavra reforma. Você já sabe que ela é formada aí por algumas partes, não é? A estrutura da palavra reforma, ela tem partes. Eu tenho ré, eu tenho forme, esse forme até o M aí é chamado de, exatamente, de radical, muito bem. E eu tenho a.
Eu tenho esse A, que é uma vogal temática. Reforma. Bom, eu tenho um Ré aí que tem algum tipo de sentido. Esse Ré, qual o sentido dele? Qual o sentido desse prefixo nessa palavra reforma? Letra A, permanência. Eu tenho forma, reforma. O reforma indica permanência da forma? Não, não é, pessoal. Certamente você eliminou essa, não é permanência de nada. Indica mobilidade, indica que algo está andando, né, que está se movendo de um lugar para outro. A forma está se movendo de um lado para outro? Também não, não é? Letra C, repetição. Quando eu digo reforma, eu estou refazendo a forma, eu estou formando novamente alguma coisa, estou repetindo aquela coisa. Exatamente, essa é a resposta correta. O Ré aí vai indicar uma repetição. Lembra que quando eu mostrei para você a tabelinha lá, que tinha o Ré como prefixo, indicando essa repetição? Reler, reforma, refazer, tá? Indica uma repetição, indica novamente fazer uma coisa nova, né? E letra D, lugar, não é lugar. Então, resposta correta, letra C. Eu tenho certeza que vocês acertaram, parabéns. Vamos para mais um texto. Esse poema também você já viu comigo, não é? Vamos fazer novamente aí, reler, né? Olha o Ré aí. Vamos reler esse texto. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é o não querer mais que bem querer, é o andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha e se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário assim é mesmo amor? Pronto, então durante a leitura você já percebeu a minha entonação aí para algumas palavras, né? Vamos para a questão. No termo descontente, o prefixo des indica o quê? Letra A, anterioridade. B, sentimento. C, negação. Ou letra D, reunião. Pense um pouquinho aí, 30 segundinhos. Pronto, então vamos lá, vamos para a palavra. No termo descontente, o prefixo des. Pessoal, por que está o nome prefixo aí? Porque o des está antes do radical, né? Na palavra descontente, o radical é contente e o des vem antes do radical. Por isso que o nome é prefixo, não é? Muito bem. Então, prefixo des, qual o sentido desse prefixo? O que ele significa? Letra A, anterioridade, significa que o contente vem antes. Letra B, sentimento, indica o sentimento de contente. Letra C, negação, indica que alguém não está contente. Ou letra D, indica uma reunião de contentes. Então, lógico que eu já praticamente dei a resposta aí, né? Indica uma negação. O des aí indica negação, descontente. Professor, qual outra palavra com des que indica negação? Desleal, desnecessário. Desnecessário é não necessário. Desleal é não leal.
E descontente é não contente. Então, obviamente, o 10 aí indica negação. Muito bem, parabéns aos que acertaram a questão, não é? Muitos poderiam se confundir com sentimento, mas não era, né? Vamos para mais um texto aí. Velha chácara. A casa era por aqui. Onde? Procura e não acho. Ouço uma voz que esqueci. É a voz deste mesmo riacho. Há quanto tempo passou? Foram mais de 50 anos, tantos que a morte levou. E a vida nos desenganos. A usura fez tábua rasa da velha chácara triste. Não existe mais a casa, mas o menino ainda existe. Vejamos, qual a pergunta? No termo riacho, o sufixo destacado indica o quê? O sufixo aí, você já sabe o que é sufixo, né? É aquilo que vem depois, é a parte que vem depois do radical, né? A partícula que vem depois do radical para formar uma nova palavra. Esse acho aí indica o quê? Qual o sentido dele? Letra A, lentidão. B, velocidade. Letra C, diminuição. Ou letra D, movimentação. 30 segundinhos para você pensar um pouquinho aí. Vamos lá? Pronto. Vamos voltar então para a palavra riacho aí. Rio de rio, né? Rio. Riacho. Esse acho indica o quê? A lentidão do rio, indica a velocidade do rio, indica que é um rio pequeno, a diminuição do rio, ou letra D, uma movimentação do rio. Gente, o acho aí indica diminuição. Você viu até a palavra populacho que eu dei lá no exemplo na tabela, né? De alguns sufixos que eu mostrei. Então o acho aí indica a pequenez de alguma coisa, é um rio pequeno, é um riacho, certo? Então a letra correta só pode ser a letra C. Vamos lá, mais um trecho aí, só que agora de uma música, né? A música que é famosa. Vamos ver aí, um conto de fadas e um carpinteiro, sozinho e sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza que não era para ela. Diga, meu benzinho, se você me amaria e com todo carinho comigo casaria. Essa letra aí é famosa, não é? Vamos para a pergunta. Na palavra carpinteiro, o sufixo aí, o eiro, indica o quê? Letra A, lugar. Letra B, coleção. Letra C, ensino. Ou letra D, profissão. 30 segundinhos para você pensar, não é difícil. Vamos lá. Pronto? Então vamos para a palavra. A palavra aí é carpinteiro. Esse eiro aí você já deve ter visto em outras palavras também, né? Que outras palavras tem eiro? Padeiro, o que mais? Marceneiro, carpinteiro, pedreiro. Então, ó, olha a dica. Então indica o quê? Lugar. O lugar de alguma coisa? Não, não é, pessoal? Essa daí eu tenho certeza que vocês não marcaram.
B, coleção, indica coleção de alguma coisa? Também não, né? Letra C, ensino, é ensinar alguma coisa? Também não, né? Letra D, profissão, exatamente, a profissão. Carpinteiro, pedreiro, os outros exemplos que eu dei para vocês, esse eiro aí indica a profissão, certo? Aquele que trabalha com carpintaria. Então a resposta correta é a letra D. Tudo certo? Tranquilo demais, não é, pessoal? Então vamos lá, o que foi que você aprendeu na aula de hoje? Você viu comigo mais uma continuação aí da estrutura das palavras. Você viu comigo os afixos. Lembrando aí, quando os afixos ficam antes do radical, recebem o nome de prefixos. Quando esses afixos ficam depois do radical, eles recebem o nome de sufixos. Você viu também que esses afixos, eles servem, se juntam ao radical para formar uma nova palavra. Formar uma nova palavra, certo? Essa é a função aí dos afixos, ok? Então vimos aí os prefixos e os sufixos. E eu mais uma vez agradeço, tá, a oportunidade, o aprendizado de vocês. Se tiverem dúvida, comuniquem aos professores, pesquisem também, vale muito a pena pesquisar sobre esse assunto, tá bom? E nos encontraremos na próxima aula. Tchau, pessoal, um grande abraço. Valeu!